já está chegando. Pois é. Será que está otimista o torcedor do Palmeiras? Que classificação dura, mas segue em frente na Copa do Brasil. Uma classificação heróica, mas o time ainda não convenceu. O retorno de Cuca ao Palmeiras ainda não tranquilizou o torcedor, que espera ver as atuações de 2016. E o próprio treinador alviverde já tem explicação. Saídas e ausências de jogadores importantes nesta temporada. Não é crítica o que eu vou falar. O Palmeiras fortaleceu muito seu elenco, muito. Mas se você pegar o time do ano passado e desse, o Palmeiras não fortaleceu, pelo contrário. Perdeu o Vitor Hugo, Moisés e o Gabriel Jesus. Não temos a qualidade dos três, porque é muito raro você achar 3 jogadores assim. Para reforçar a equipe para 2017, o Palmeiras contratou 12 jogadores. Entre eles, estrelas como Felipe Melo, Miguel Borja e Alejandro Guerra. Desde que retornou após o alto investimento do clube, Cuca tem tentado diminuir a pressão sobre o grupo. Mas não o time. E isso é uma coisa notória, né? Então não adianta ficar falando, o Palmeiras é melhor, tem que ganhar tudo, porque se não ralar, se não tiver entrega igualzinho os outros, e às vezes até mais, não vai chegar em lugar nenhum. A principal carência do atual time é no setor ofensivo. 2017 começou sem Gabriel Jesus. Nomes da rotação em 2016 também saíram, como Rafael Marques e Alexandre. Por outro lado, o Palmeiras foi às compras e acertou a contratação do melhor atacante da América do Sul na última temporada, Miguel Borja. Mas o jogador está longe das atuações com a camisa do Atlético Nacional na campanha do título da Libertadores do ano passado. Outro atacante que chegou à academia de futebol foi William Bigode. Com menos badalação que o colombiano, o camisa 29 vem correspondendo às expectativas e já é peça fundamental no time titular. Além disso, é o artilheiro da equipe com 9 gols, 3 a mais que Borja. E sem o rendimento esperado do setor ofensivo, Cuca quer mais reforços. É por isso que tem um elenco bom. Às vezes você vai descobrir novos valores. Daqui a pouco vem o Rafael Veiga, o Johan, que a gente vai pôr jogar. E numa dessas, os meninos estão aí e a gente não sabe. E a oportunidade vai vir. Quem sabe logo. E eu tenho confiança que eles vão entrar bem. Como o Keno está entrando, contra o São Paulo entrou muito bem, hoje entrou muito bem. São opções que a gente vai ganhando. Tá aí o técnico Cuca, depois da classificação do Palmeiras contra o Internacional. Derrota, mas a classificação, o Palmeiras segue na Copa do Brasil. Atitude muito bonita dos torcedores gaúchos, né? Depois do final da partida, aplaudindo o time do Internacional, mesmo após a desclassificação. Ribeirão vai falar já do jogo, mas vamos a uma ficha técnica da partida. Desfalque do Palmeiras para a próxima rodada, alguém saiu machucado? O Palmeiras vai enfrentar o Atlético Mineiro no Allianz Parque. O Dudu deixou a partida um pouco antes do intervalo, ainda no primeiro tempo. Ele levou a mão à virilha. Ainda vai passar por um exame, porque neste momento a delegação do Palmeiras está chegando a São Paulo. Não deu tempo dele fazer esse exame pela manhã. Então eles vão chegar, vão seguir para a academia de futebol. E aí sim, o Dudu vai passar por exame e a gente vai poder ter mais detalhes sobre a condição do jogador, se ele joga ou não no fim de semana. Perfeitamente. Então estamos atentos aqui, vamos atrás de novas informações a respeito do Dudu. O pessoal pode participar com a gente através do Twitter. O time do Palmeiras vai longe na Copa do Brasil? O que vocês acham? Hashtag Boa Tarde Fox aí para participar e opinar, então. Essa equipe do Palmeiras 2017 com o Cuca, até onde vai? Isso. Hashtag Boa Tarde Fox está na tela aí, então vou colocar as mensagens no ar já. É só vocês participarem com a gente. Time do Palmeiras vai longe na Copa do Brasil? Você está otimista com o time do Palmeiras? E você, Ribeirão, você acompanhou a partida, inclusive comentando o jogo, né? Isso, eu fiz a transmissão do Fox Sports ontem e o Palmeiras, de novo, não jogou bem. Para mim, o Cuca, ele escalou o Palmeiras de uma forma muito defensiva. O Palmeiras do Cuca tinha uma outra característica. A gente até comparou com aquele Atlético Mineiro, né, do Cuca, campeão da Libertadores, que era o Galo doido. O Palmeiras parecia aquele porco doido, né? Um time muito veloz, que agride bastante o adversário, só que estava com muito espaço, desequilibrado, dando muito espaço para o adversário contra-atacar e até fazer gols. E aí o Cuca, nos últimos jogos, ele adotou uma formação de meio-campo diferente. Ele tem atuado com o Jean ali no meio-campo, junto com o Felipe Melo e o Tietê, sem um homem de criação. Ontem o Guerra não participou do jogo, ele foi poupado. Então o Palmeiras
está devendo muito nessa parte de transição da defesa para o ataque. O time não está conseguindo criar no meio campo, está tentando jogadas pelas beiradas, mas os adversários já conhecem essa arma do Palmeiras, que é a velocidade pelos lados do campo. Então o Palmeiras está tendo dificuldades e está com um problema na defesa. O lado esquerdo da defesa do Palmeiras não vem bem nos últimos jogos. Ontem foi com Edu Dracena e Zé Roberto. No fim de semana tinha sido com o Juninho e o Michel Bastos. De novo, os adversários forçando bastante naquele lado e o Inter conseguiu marcar o primeiro gol dessa forma e o segundo gol também no segundo tempo. Então o Cuca ele vai ter que arrumar esse meio campo do Palmeiras para voltar a apresentar aquele futebol do ano passado. Ele falou de jogadores que deixaram, a gente vai falar mais a respeito disso já, jogadores que deixaram o clube no ano passado, ou também que estão machucados e não podem atuar, caso aí do Moisés, quem é que eu vou citar, mas o Palmeiras contratou para repor algumas necessidades. Então eu não concordo com o Cuca em relação a isso. Acho que o Palmeiras se fortaleceu, perdeu jogadores sim, mas investiu bastante para não sofrer como tem sofrido nesse ano de 2017. Então espera-se o porco doido, é isso? O porco doido. Um porco maluco. Não é mais pitbull doido? E é no bom sentido, aliás, no ótimo sentido. Né? Um time que é bem ofensivo, vai para cima do adversário com muita velocidade e consegue os resultados. Eu quero conversar agora ao vivo com o Jackson Pinheiro. E o que tem a ver o Jackson Pinheiro com o time do Palmeiras? Porque o Jackson está no CCT do São Paulo, na Barra Funda, para ser mais exato, na Marquês de São Vicente. Olha aí, ó. E Marquês, o que você está olhando aí, Jackson? Boa tarde, Jackson Pinheiro. Ô, Preto. Tudo bem, Preto? Ótima tarde pra vocês. Tô tentando ver o que tá acontecendo lá do lado do Palmeiras, lá. Dá pra ver daí? O pessoal sabe que aqui os dois clubes são vizinhos, né? E a gente tá tendo uma guerra fria, em plena Barra Funda, entre essas duas potências do futebol, Preto. Ontem o Cuca disse lá em Porto Alegre, após a classificação do Palmeiras, mesmo com a derrota pra cima do Inter, né? A gente viu aí. Ele deu a seguinte declaração: o Rogério Ceni espionou os últimos treinos meus antes do clássico. Bom, a gente explica para quem tá ligado no Boa Tarde Fox. Nós estamos no CT do São Paulo. Todo esse muro aqui, olha, essa cerca viva, toda ela, até o fundo lá, a gente vai passar aqui por onde os jogadores do São Paulo já estão treinando, é a divisa, é o muro de Berlim, aqui da Barra Funda entre São Paulo e Palmeiras. Daqui do São Paulo, a gente não consegue ver absolutamente nada do lado palmeirense, porque essa cerca viva é muito densa, é muito difícil, é impossível daqui do CT nada. Do muro ali a gente observar alguma coisa do lado de lá. Só que tem um detalhe, o Cuca, na teoria da conspiração dele aí, ele aponta para os prédios. Ele disse assim, em tom de brincadeira: olha, mas aqueles prédios, não fui eu que espelhei o esquema, não. Eu entrei com o Felipe Melo improvisado, com 3 zagueiros, o Rogério Ceni também no clássico, me dei mal, só que não sei não aqueles prédios. Olha a situação, Preto. Rapaz, a imagem que você está mostrando pra gente aí, é claro que tem um recurso com o nosso cinegrafista na câmera que faz a aproximação da imagem. Mas mesmo nesta aproximação, não dá para ver nada. Para acompanhar o que está acontecendo do lado do Palmeiras, e imagino que do lado do Palmeiras, para olhar o que está acontecendo do lado de São Paulo, você tem que subir no muro. Árvores. Escalar, Helena, botar uma escadinha, alguma coisa assim, que não pega bem, né? Não fica legal. Você também conhece muito bem os dois centros aí, aliás, um centro, que é o do São Paulo, e a academia, que é do Palmeiras. Do lado do Verdão, dá pra ver o que acontece do lado? Não, parece que tem uma fresta ali, ó. Até porque a gente que é repórter, o Jackson Pinheiro também sabe disso, inclusive ele já fez a aparição na matéria nossa, a gente chama de passagem, quando aparece o repórter. E várias vezes em clássicos, antes de um choque rei, a gente já tentou fazer uma matéria mais ou menos assim. Em cima do muro. Exatamente, em cima do muro, tentando mostrar um CT, um centro de treinamento de um lado para o outro, e nunca conseguimos. É muito difícil, gente. Realmente dá para ver. E, inclusive, a gente teve uma discussão na sexta-feira se era uma cerca ou se era um muro. Jackson Pinheiro acabou de tirar a dúvida. É uma cerca viva. Ou seja, tem tanta árvore que não dá para enxergar uma cerca o outro lado. Deixa eu fazer uma colocação para vocês aqui. Helena, Preto, Ribeirão. Deixa eu fazer uma colocação aqui, Jackson, para a gente dar sequência nessa conversa. O que disse o Cuca exatamente, e eu quero saber se foi em tom de brincadeira ou se ele falou sério.
Ele falou sério. Preto, sabe aquela história, então, de brincadeira, mas confundiam de verdade? Foi mais ou menos isso, viu? Porque ele suspeita, sim, de que o Rogério Ceni, de alguma forma, tenha espionado esses últimos treinos dele antes do Clássico, né? O São Paulo venceu o Clássico por 2-0. E ele suspeita, sim. E deixou isso claro ali naquele jeitão Cuca de ser, né? Brincando, mas mandando um recado. E só pra gente deixar o amigo ligado no Boa Tarde Fox ainda mais por dentro de toda essa situação, a gente ficou um pouco expert, né, Helena, nesse assunto aqui dos dois CTs. Por quê? Durante a Copa do Mundo, os Estados Unidos treinaram aqui. E a gente tentou umas imagens dos Estados Unidos, né? Naquela ocasião, os treinos estavam sendo fechados e a gente foi até um desses prédios aqui. Que não são esses daqui, são os prédios que ficam pra cá. A gente não consegue mostrar, mas os prédios que ficam aqui. E a gente conseguia ver de uma maneira muito clara o campo do São Paulo. Já o campo do Palmeiras a gente não conseguia ver. Então, mesmo que fosse por aquele prédio, né, que dá essa vista para o CT do São Paulo, o Cuca não, o Rogério Ceni não conseguiria espionar o campo da academia de futebol. Fato é que brincadeira, mas confundiam de verdade, jogou essa polêmica e hoje, ontem, né, o técnico Cuca... Coloca mais uma vez aí, por favor, o centro de treinamento do São Paulo, onde está o Jackson Pinheiro. Ó, bacana, aqueles prédios lá ao fundo que o Jackson Pinheiro mostrou pra gente. Então, o Jackson, depois você pode... Vou arrumar um tremendo de um problema aqui pro Jackson agora. Subir em um daqueles prédios... Tá, prédio, se fosse pedir na árvore. É verdade. Já melhora, tem elevador, pelo menos. Você dá um jeito de ir em algum daqueles prédios com o nosso cinegrafista, claro que não precisa ser hoje exatamente, mas em algum momento mostrar pra gente lá de cima o que é possível ser feito. Se é possível você visualizar o treino do São Paulo ou o treino do Palmeiras. Conseguindo fazer isso, o que é que nós podemos trazer para o Boa Tarde Fox? Aliás, alguns jogadores do Palmeiras e do São Paulo moram lá. Então, existem treinos tanto do São Paulo quanto do Palmeiras que são fechados para a imprensa. Não pode ser mostrado e a gente respeita isso. Agora, se você vai em um daqueles prédios e de lá você grava, você está trazendo um trabalho de reportagem investigativo, mostrando que é possível, sim, você espionar o treino do São Paulo e o treino do Palmeiras. Já deve ter diretor do Corinthians observando, né, ouvindo a gente aqui no Boa Tarde Fox, já procurando apartamento para alugar ali também, né? Para observar os rivais ali, diretoria do Santos. É uma boa, fica a dica, né? Hashtag fica a dica. Pensando que no CT do Corinthians não tem nenhum prédio em volta, né? Que é completamente impossível. E quando passar drone por ali também vai ser uma desconfiança geral. Tá certo então, Jackson? Ô Prieto. Tem uma informação sobre drone. O ano passado, tinha um drone sobrevoando aqui, que era o pessoal do São Paulo, da São Paulo TV, fazendo umas imagens. Aí teve uma hora que esse drone passou pra lá. E eu estava nesse dia no treino do Palmeiras. E aí o pessoal do Palmeiras falou, olha só, um drone por aqui. Aí teve um dia que eu estava aqui no São Paulo, o drone do Palmeiras estava dando uma voltinha por aqui. Ou seja, são vizinhos, tem uma história muito rica os dois, né? Compartilhando esse espaço aqui na Barra Funda. É muito interessante porque, como a Helena disse, a gente já tentou fazer várias reportagens mostrando esse ambiente entre os vizinhos e não dá. Pela cerca viva ali, não tem como ver os campos onde o Cuca treina lá na academia e vice-versa. Teria que ser pelos prédios. Fica com essa pauta aí, a gente traz aí nos próximos dias uma reportagem investigativa, exclusiva sobre a Guerra Fria aqui na Barra Funda. Tá certo então. Muito obrigado, Sherlock Holmes. O nosso Sherlock Holmes ao vivo aqui no Boa Tarde Fox, trazendo informações. Vamos ver o que o pessoal está dizendo no Twitter agora, interagindo com a gente aqui no Boa Tarde Fox, na hashtag Boa Tarde Fox. Cleverson Martins, como falei ontem, Palmeiras passava, mas não convenceria. Abraços a todos, o melhor programa. Muito obrigado, Cleverson. Santa Catarina, abração para você. Palmeiras, Enia. Palmeiras só irá longe se melhorar o time com o segundo volante, meia e centroavante. Esse atual não vai longe, não. Então tá aí a opinião. Nemias Minucci, ou Minucci. Cuca é ótimo treinador, mas ele andou fazendo algumas mudanças no time que não dá para entender. Muito obrigado a todos que participam com a gente. Então, quais são as mudanças que não dá para entender, Ribeirão? Eu acredito que seja até o que eu falei no início do programa. Ontem, por exemplo, ele colocou o Fabiano na lateral direita e deslocou o Jean de novo para o meio campo. O Palmeiras ficou sem criação. Os responsáveis pela armação do time eram o Tietê e o Jean. Não são jogadores com essa característica, né? Então, acho que o Palmeiras perdeu muito.
muito. Perdeu meio campo ontem contra o Internacional em função dessa mudança que o Cuca fez. Pois é, o Cuca disse no microfone Fox Sport também a respeito de jogadores insubstituíveis, né, no atual elenco do Palmeiras. Quais são esses jogadores, Helena? Gabriel Jesus, que foi para o Manchester City, não jogou nessa temporada pelo Palmeiras, está na Inglaterra. O Moisés, que tem 29 anos, meia do Palmeiras, que é sim jogador ainda. Acontece que ele teve uma lesão no início do Campeonato Paulista. Segundo a assessoria de imprensa, até perguntei para eles na semana passada, mais de 2 meses, pelo menos 2 meses. Ainda? Ainda. Era a previsão desde o início, agosto mais ou menos seria a volta Vai depender da evolução da recuperação dele. Junho e então, julho, Moisés, exatamente, não está pronto, ele está treinando, já a gente vai mostrar os treinos dele sem bola por enquanto, e é por isso que vai demorar o retorno do jogador, do meia, ao Palmeiras. E tem ainda o Vitor Hugo, que foi negociado recentemente, zagueiro da Fiorentina, atualmente numa transferência de 27 milhões e meio de reais. Também não faz mais parte do elenco do Palmeiras, está jogando na Itália. Pois é, agora com relação a Gabriel Jesus, teve a contratação do Borja e pagou uma grana altíssima. O Moisés é jogador do Palmeiras. Vitor Hugo tem o Edu Dracena, que entrou no time, tem o Luan, que foi contratado junto ao Vasco da Gama, não é isso? Isso. Tem o Antônio Carlos, jogador que era da Ponte Preta. O Luan que ainda não foi apresentado. Zagueiro. Ele está sofrendo de lesão. Né? Para a vaga do Moisés, o Palmeiras, claro, ainda tem o Moisés no elenco. Foi uma infelicidade essa lesão dele no início do ano. Mas o Palmeiras contratou o melhor jogador, escolhido o melhor jogador da última Libertadores, que é o Guerra. Ontem ele não pôde atuar, ficou em São Paulo, não viajou para Porto Alegre pelo desgaste físico. Mas eu lembro que o Palmeiras fez outras 2 contratações que estão tendo pouquíssimas oportunidades. O Rafael Veiga, que chegou do Coritiba, foi destaque do Coritiba no Campeonato Brasileiro do ano passado, é da mesma função, da mesma posição. E o Johan, jogador que era da Chapecoense, foi inclusive um pedido ainda do Cuca. O Johan já estava negociado com o Palmeiras desde a época em que o Cuca ainda era o treinador. Ontem os 2 estavam no banco de reservas e não foram aproveitados. Então é o problema de um técnico chegar já com um projeto em andamento, sendo que não foi ele que indicou as principais contratações do ano do Palmeiras. Olha, só para falar desses investimentos que o Ribeirão falou, desde o começo do programa está falando, nos primeiros 4 meses, 120 dias do Palmeiras, neste ano gastou 132 milhões de reais com o departamento de futebol. No ano passado, neste mesmo período, o valor gasto foi de 100 milhões, ou seja, está investindo mais no futebol neste ano do que no ano passado. A folha salarial é de 15 milhões de mensais, é a maior folha salarial do país. Daqui a pouco aqui no Boa Tarde Fox nós vamos fazer uma comparação, já, não exatamente agora, do que foi a estreia do Cuca na temporada passada, em 2016, como foi, não foi fácil, e a estreia dele agora nas primeiras partidas sob o comando do Cuca, a equipe do Palmeiras. A questão é, o Ribeirão é o nosso comentarista, já falou sobre o jogo do Palmeiras contra o Internacional. Com este elenco que ele tem nas mãos, com esse time que entrou em campo, não podia ter feito um primeiro tempo tão desastroso como fez o Palmeiras lá em Porto Alegre. Perdeu o jogo por 2-1, mas por ter vencido o primeiro jogo por 1-0, está classificado e segue o time do Palmeiras na Copa do Brasil. A gente está falando de um time que está classificado, né? Parece que a gente está falando de um time eliminado. Não, é que a gente espera tanto desse time do Palmeiras que não dá para a gente não comentar o mau desempenho nos últimos jogos. O Palmeiras contratou e investiu bastante, a própria torcida está cobrando o melhor futebol. Por isso o Eduardo Batista foi dispensado, né? Um treinador que até estava com um bom aproveitamento, 66,6% de aproveitamento, porém o time não convencia dentro de campo. Por isso a troca pelo Cuca. Só que o Cuca ainda não conseguiu fazer o time responder dentro de campo para toda a expectativa criada. Bom, a gente mostrou aqui os insubstituíveis, entre eles o Moisés. Expliquei para vocês que demora pelo menos 2 meses para a gente voltar a ver o Moisés atuando, mas nas redes sociais a gente consegue ver o jogador em atuação e também mostrando o trabalho que ele vem fazendo sem bola. É o Curte aí. Trabalho de academia, então, de fortalecimento, que nós estamos vendo aí com essa corda que é pesada. Eu ia te falar, você já fez essa corda naval? Eu acho que precisa ter coordenação motora também, né? E força, viu, meu amigo? Olha aí. Então é o trabalho do Moisés, que também já está passando pelo gramado, né? Também já frequenta o gramado, não treino puxado e tudo mais, mas está participando. E aí nós temos agora Diego Tardelli. Ele vem para o Brasil. Diego Tardelli, atacante. Há interesse
do Palmeiras no atacante Diego Tardelli, pessoal? Olha, há especulações de que o Palmeiras, através do seu patrocinador, tem interesse no Diego Tardelli. Eu não tenho a informação de uma proposta feita ao Diego Tardelli. Aí seria, né, mais um investimento alto que o patrocinador faria para o Palmeiras nesse ano, depois de já ter contratado jogadores e principalmente o investimento que fez no Borja. É um jogador que atua ali na mesma função, né? O Diego Tardelli tem mais movimentação à frente, tem mais velocidade também, mas seria mais uma opção para o Cuca num setor do campo em que ele já tem muitos jogadores à disposição. O William também chegou esse ano e está respondendo, está sendo eficiente. Mas ali você tem Roger Guedes, tem Dudu, tem o Keno, que entrou bem no jogo ontem, tem o próprio Borja, não é? Então é um setor que o Palmeiras já tem muitos jogadores, na minha opinião. Nós mostramos um corte aí, Diego Tardelli. Por que é Diego Tardelli? É post dele, é isso? Porque não aparece ele. Ele só tá mostrando a viagem dele voltando aqui para o Brasil. Tá mostrando a viagem, tá mostrando o avião, tá mostrando todo o conforto que ele tá tendo. Mas é nessa Instagram volta. dele. É Instagram. Oficial dele. Exato. Então Stories que a gente chama. Para dar stories. Então é para dar certeza. Então é postagem do Diego Tardelli vindo para o Brasil.